Com o anúncio da 5ª temporada de Cobra Kai, eu decidi fazer um resumo pra ajudar a gente preguiçosa igual eu. Porque, né? Mal rolê assistir tudo de novo. Então, mais fácil eu fazer um resumo. Pra quem, no caso, tá me assistindo, né? Porque eu vou ter que assistir tudo de qualquer jeito e fazer o resumo. Mas enfim, vamos lá. A série começa com um flashback do primeiro filme do Karate Kid. E o Johnny tomando a bicuda da garça na cara. Depois disso se passam 34 anos e mostra como tá a vida dele atualmente. Que eu não diria que tá uma das melhores. O cara tá comendo mortadela com ketchup de café da manhã, mano. Mortadela pura, nem pra pôr um pão. Enquanto isso, o Daniel virou um empresário bem sucedido e parece que o Johnny ainda guarda um pouco de rancor. Aquela bicuda bateu bem no orgulho, né, mano? Depois de uns problemas no trabalho, ele é demitido e vai comer pizza em um mercadinho qualquer. Esse mercadinho vai aparecer em quase toda a cena do primeira temporada. Mas enfim, depois de discutir com uma mendiga que tava ali, ele vê um grupinho de moleques zoando e batendo no Miguel, que é o novo vizinho dele e o protagonista. O Johnny fala pra eles pararem de zoar o moleque e é zoado também, porque esse moleque mora na casa que o Johnny foi trabalhar. Então, já sabe, né? O burguês da história. Aí ele empurra o Johnny, que revida com uma bicuda na cara dele. Eu acho que tem alguma coisa com chutes. Mas tudo bem. Daí os minions dele vão pra cima, mas ele consegue amassar todo mundo. Ah, velho, roubando a pizza, mano. Aí a polícia chega e ele vai preso. Tomou um maior chocão. No dia seguinte, o Miguel pede pro Johnny ensinar os golpes que ele usou ontem, mas o Johnny ignora o moleque completamente e vai pra casa. Chegando lá, ele encontra com o padrasto dele, falando que pagou a fiança e blá blá blá. Eles discutem um pouco e o velho vai embora. Depois de um tempo, ele começa a ver um filme que fala um discurso motivacional, tipo do Rock Balboa. Aí ele começa a refletir e lembra do tempo que ele lutava karatê. Só que o Daniel aparece em uma propaganda e ele fica puto e vai embora no carro. E lá ele continua lembrando da adolescência dele, que aparentemente foi a única coisa boa na vida dele. Mas depois aparece o Daniel dando um golpe da garça nele. 3 vezes, aliás. Mano, toda quarta-feira o Johnny deve sonhar com isso. Não é possível. Chegando no estacionamento do campeonato, ele lembra do quão bosta era o mestre dele. Só que do nada um carro com um monte de mina bate na traseira do carro dele. Aí ele chama um guincho pra arrumar o carro, só que o carro vai ser consertado na empresa do Daniel. E chegando lá, eles se encontram. O Daniel fica bem feliz em encontrar ele, até porque muitos anos que eles não se veem. Só que o Johnny, dá pra perceber na cara dele que ele não gostou muito de ver o Daniel. Depois de conversarem se ele iria tirar o carro ou não, ele reconhece uma das meninas que estavam dentro do carro que bateu no carro dele, que é a filha do Daniel, a Samantha. Daí ele vai puto embora e decide que vai ensinar karatê pro Miguel. Assim, reabrindo o Cobra Kai. O episódio 2 começa mostrando como a vida do Daniel é boa e quase perfeita, até ele ver o dojo do Cobra Kai. Eu tenho quase certeza que a cueca dele ficou marrom depois de ter visto isso. Aí corta pra dentro do dojo, mostrando o Johnny e o Miguel. E lá, o Johnny ensina da melhor maneira uma das filosofias do Cobra Kai, o acerte primeiro. Eles levam isso tão a sério que escreveram na parede lá atrás. Aí a asma do Miguel ataca e o que ele faz? Joga a bombinha dele fora. E ainda falou pra deixar as outras coisas de fraco lá fora, tipo alergia a amendoim. O Johnny é meio lelé da cuca nesse começo, mano. Mas ironicamente o Miguel nunca mais tem um ataque de asma. Aí aparece o Daniel em uma festa onde somos apresentados a Aisha, não sei, a amiga de infância da Samantha. Como o Miguel acabou de se mudar, ele é aluno novo na escola, então não conhece ninguém. Mas ele faz amizade facilmente com o Dimitri, um dos melhores personagens da série, e o Eli, o futuro Falcão. Daí o Miguel vê o grupinho das meninas bonitinhas da escola e tenta chegar em uma delas, a Samantha, usando a filosofia de atacar primeiro do Cobra Kai, mas é impedido pelo valentão daquele outro dia. Em um dos treinamentos é apresentado o filho do Johnny, o Rob. O moleque tava mexendo com drogas e tentaram falar com a mãe dele, só que ela é ausente e não parece ligar muito pro filho. Então liga pro Johnny, que tenta dialogar um pouco com ele, mas sem sucesso. No jantar na casa do Daniel, o Kyler revela que o Johnny bateu nele e nos amigos dele. Aí o Daniel se revolta e vai pro dojo do Cobra Kai cobrar ele. Lá eles começam a discutir e, mano, eles estão de sapato no tatame. O Daniel fala que isso é entre os dois e que isso não acabou. No dia seguinte, mostra que o Johnny tá tendo problemas pra manter o dojo, já que ele só tem um aluno lá. Então o Miguel tenta chamar os amigos dele pra fazer karatê, mas eles negam. O Miguel fala pro Johnny que ele começou a gostar dos rock dos anos 80. Daí o Johnny fica inspirado e diz que vai ensinar o Miguel a chutar, já que ele já queria um tempo aprender isso. Só que ele vai ensinar de um jeito não tradicional, igual o Sr. Miyagi, e eles vão precisar ir pra escola. Eu ia pular essa cena do Daniel falando que ia ser supervisor na festa lá da escola,
mas não tem como. Eles estão comendo arroz, brócolis e pão. Eu acho que aquilo é arroz também, né? Mas... Aí o Johnny e o Miguel chegam na escola e o Johnny amarra os braços do Miguel e empurra ele na piscina sem perguntar antes se ele sabia nadar ou não. O Johnny quase matou o moleque, sorte que ele conseguiu usar as pernas e não morrer. Aí depois de quase morrer, o treinamento de chute começa. No baile, o Miguel chega de esqueleto, igual o Johnny no primeiro filme do Karate Kid. O Daniel vê isso e acha ruim, mas quando ele ia falar com o Miguel, ele acha o Johnny e questiona ele. Só que antes de terminar a frase, ele vê a filha dele e o namorado entrando em uma sala sozinhos. Caramba, Daniel, mãe pata foda. Mas beleza. Depois de estragar o encontro da filha, as atuais amigas da Samantha fazem um vídeo zoando a Aisha. De novo, não sei o nome dela. Enquanto isso, o Miguel acha o Kyler e dá uma bicuda nele, de vingança. Ô Miguel, você é meio burro, né? O cara tá acompanhado de uns 4 caras e você treinou por uns 2 meses e você já acha que é o Bruce Lee ou o Liu Kang pra pentar todo mundo assim. Aí o Johnny acha o Miguel lá estuprado no chão depois de apanhar. Aí aparece o trombadinho do Rob, roubando o notebook, e mostra também o desprezo que ele tem pelo pai. E depois de muito tempo, o Johnny tenta resolver alguma coisa com um filho, mas não consegue muita coisa de novo. No cinema, o Kyler mostra o quão bosta ele é, e a Samantha dá um chega pra lá nele. Depois que a mãe do Miguel deixa ele voltar a treinar, o Johnny começa o treinamento intensivo com ele. Aí, o Daniel tem uma atitude de filho da puta. Ele faz uma reunião com o proprietário do dojo do Cobra Kai pra vender ou aumentar o aluguel do lugar. Mano, muito arrombado. Aí no meio do treino, a Aisha aparece querendo aprender karatê pra parar de sofrer bullying. Só que de início, o Johnny fala que não, por ter um ideal meio machista. Só que o Miguel consegue convencer ele a deixar ela entrar pro Cobra Kai. Mais tarde, a Samantha se encontra com as amigas patricinhas dela e pergunta o porquê delas estarem evitando ela. Aí ela descobre que o Kyler tá espalhando mentiras bem pesadas sobre ela. O Kyler e o Daniel tão junto ali, ó, os mais arrombados dessa série. Um tempo depois, o Daniel se encontra com o Johnny e ele vê ele deprimido e comemora, já que o plano dele deu certo. Tudo isso porque o Johnny pichou um pinto no outdoor dele, mano. No dia seguinte, na escola, a Samantha vai cobrar o Kyler pelas mentiras que ele contou, só que ele começa a falar mais mentiras ainda. Só que o Miguel chega e eles começam a brigar. Mano, essa cena desse soco é muito boa. E começa a rinha de criança. Finalmente o Miguel despertou o Liu Kang dentro dele e bateu nos Minions e nesse cara aqui. Olha o tamanho dele. Quando ele conta isso pro Johnny, ele fica muito orgulhoso e dá o kimono que usou no primeiro torneio que ele participou. No dia seguinte, indo pro treino, o Johnny vê um monte de gente na frente do dojo por causa da surra que o Miguel deu no Kyler e nos amigos dele. O Miguel ganhou um kimono só agora e a Aisha já tem um. Os privilégios de ser rica. Aí no treino, o Johnny começa a zoar o lábio do Eli e o Dimitri acha ruim e começa a falar, como de costume. E depois que o Johnny deu um golpe nele, o Miguel fala pro Dimitri não desistir. E o Dimitri manda uma das melhores cenas da primeira temporada. Ele gritou comigo, ele me bateu. Eu paguei por isso. Sabe quem vive assim? Prostitutas. Um pouco depois, na aula de biologia, a Samantha e o Dimitri começam a se aproximar e mostra o Daniel voltando a treinar karatê por influência do Cobra Kai e tenta chamar as pessoas da família dele, só que todos negam. Mano, esse molequinho, eu não gosto dele. E esse roteiro foi escrito antes da 4ª temporada e agora eu realmente não gosto dele. No dia seguinte, na real, eu não sei se é no dia seguinte ou não, é meio confuso, porque no treino passado, o Johnny deu o golpe lá no Dimitri e ele reclamou na escola e agora eles estão no Cobra Kai de novo. Talvez eles tenham um treino antes da escola e um depois. Mas sei lá, né? O Johnny volta a zoar o lábio do Eli, só que dessa vez ele pega muito pesado e o moleque vai embora do treino. O Rob começa a trabalhar na empresa do Daniel pra provocar o pai, só que eles acabam se dando bem. Mais tarde, o Daniel convida ele pra treinar karatê e o Rob aceita. Agora sim, no dia seguinte, no treino, o Eli aparece, só que de uma aparência diferente. Ele seguiu os ensinamentos do Johnny e foi radical. Ele fez um moicano lá do mano do Guitar Hero e deu pra ver que ele ganhou mais confiança. Depois de um treinamento meio diferenciado, eles começam a colocar o karatê em prática mesmo. No Cobra Kai, o Johnny faz uma fila com os alunos dele e coloca a Aisha pra dar um soco em cada um deles. Enquanto a Aisha bate nos outros alunos, ele vê uma revista sobre as inscrições sobre a rinha de crianças. Só que o Cobra Kai tá banido de ir pra lá, devido aos acontecimentos dos filmes clássicos do Karate Kid. Então o Johnny vai pra reunião lá pedir que o Cobra Kai seja desbanido, já que são águas passadas e Cobra Kai diferentes. No final dá tudo certo e ele consegue colocar o Cobra Kai na rinha. Na mesma noite, a Samantha e o Miguel saem e se aproximam mais ainda, enquanto o Rob bate no Salsicha.
Agora inscritos na rinha, o Johnny começa a preparar seus alunos e novamente um treino diferenciado. Um ponto interessante nesse episódio é o Johnny contando o ponto de vista dele no primeiro filme do Karate Kid. Aí a mãe do Miguel chama o Johnny pra um jantar. No jantar, a mãe do Miguel fala uma frase que parece que inspirou o Johnny a mudar, que seria: os erros do passado não podem determinar o seu futuro. Ele leva a frase tão a sério que bebe suco ao invés de cerveja. No episódio passado e nesse, vemos de forma mais clara o desenvolvimento dele. Ele tá deixando de ser o boomer biruta doido das ideias. Paralelamente, o Daniel e o Rob estão tendo uma relação bem parecida com o Miguel e o Johnny. Aquela coisa mais paterna e treinamento diferenciado. Os caras estão dando chute rotatório em cima da árvore. Depois desse treino estranho, porém bem bonito, o Rob fica um pouco na casa do Daniel porque eles iam fazer uma comemoração lá. Só que o Miguel vai pra lá sem avisar ninguém pra assumir que é namorado da Samantha. E vê a de Takujo se divertindo com o Rob e fica com ciúmes. Enquanto isso, o Johnny estava escrevendo uma carta com um pedido de desculpas pro Rob. Mas antes de terminar, o primo do Daniel, esse cara que eu não lembro o nome, destrói o carro do Johnny em nome do Daniel. Uma coisa engraçada no início desse episódio é que o Johnny saiu de casa dele de noite, mas só chegou de manhã na casa do Daniel. Ou ele ficou esperando do lado de fora igual um doido, porque eu não acho que fique tão longe assim a casa um do outro. Aí eles ficaram lá brigando e o filho do Daniel colocando lenha na fogueira pra eles saírem na mão. Finalmente esse moleque fez uma coisa que preste. Mas a esposa dele lembra que são dois adultos e fazem eles se resolverem de uma forma mais civilizada. Essas cenas não são tão importantes, mas é muito engraçado ver o Falcão batendo em criança. Ou a frase do Demetri. O Daniel tenta resolver o problema que o primo dele fez dando um carro novo pro Johnny. No test drive, andando por aí, o Daniel encontra a antiga casa que ele morava quando ele era criança. Nisso, ele e o Johnny vão conversando e percebem que são parecidos em muitos aspectos. Tipo, não tendo pais. Não tem como não rir dessa frase, mano. E achando exemplos paternos nos senseis do karatê. Nessa conversa, o Johnny revela não saber o que é Facebook. E o tanto que eu quebrei nessa cena. O mais engraçado é que mais tarde, na série, o Johnny tem um Twitter. É muito bom, mano, essas coisas. Na fase que o Cobra Kai tava dando, o local onde as riquinhas tinham marcado, mas eles chegaram primeiro. Só que uma delas se interessa pelo Falcão e fica na festa, e o resto vai embora. O Miguel fica preocupado com a Samantha, que não respondia as mensagens dele, porque ela tava de castigo por estar envolvida na batida de carro do Johnny. Mas ela consegue fugir com a ajuda do Rob. Chegando lá na festa, o Miguel já tinha bebido todas, e acha ruim ela ter vindo com o Rob e não ter respondido as mensagens dele. Nisso, ele dá um empurrão no Rob e bate sem querer na Samantha. Depois do rolê que os senhores tiveram, eles estavam até que bem próximos e talvez virariam amigos. Mas chegando na casa do Daniel, o Rob tá lá e o Daniel apresenta o Rob como o seu novo aluno. Aí o Johnny fica putaço, achando que tudo isso foi uma provocação e vai embora. Daí o Daniel descobre que o Rob mentiu sobre o pai e expulsa ele de casa e do dojo. Ô, véi, esses tatames são muito foda. Uma séria dúvida. Geral desse torneio tá com os kimonos, caralho, mas todo mundo tá com a faixa preta. Aí fica um questionamento. Todo mundo aí é foda e tem a faixa preta? Ou a série ignora isso e deixa esteticamente mais bonita assim? Tem entrada e a apresentação dos dojos que vão lutar no torneio. E mano, a roupa do Cobra Kai é muito foda. Aí o Rob entra também, sem filiação. Beleza, o torneio começou e percebemos que não temos muitas categorias, já que a Aisha tava enfrentando um humano e a criança lá tava enfrentando um maluco enorme que dá a pirueta. Mas o Miguel ganha nas quartas de finais. Na semifinal mais importante, o Rob versus Falcão, quando a luta estava ficando interessante e os dois se provocando, o Rob fala do cabelo do Falcão que dá um golpe pelas costas quando não estava valendo e acaba sendo desclassificado. No vestiário, o Rob e o Daniel se resolvem da briga passada que tiveram, ao contrário do Miguel e da Samantha, que brigaram mais ainda. De última hora, o Daniel afilia o Rob pra última luta. Aí o Rob começa ganhando, mas o Miguel empata. E depois vira. Nossa, que pé preto, Miguel, credo. Do nada, o Rob ativa o instinto superior e dá um chutão duplo no bucho do Miguel. Mas no final, quem ganha mesmo é o Miguel. E o Cobra Kai vence o torneio. Mais tarde, o Daniel leva o Rob pro dojo do Miyagi-Do, com direito ao fanservice do carro. E aí a série finaliza com a cena do vilão da próxima temporada.